Os nossos dois últimos temas, né, nós chamamos de contradições da Bíblia. Hoje eu não vou falar de contradições da Bíblia, exatamente da Bíblia, mas eu quero mostrar para você que a Bíblia nos dá uma visão sobre salvação e Jesus Cristo bastante diferente daquela que você vai receber numa igreja. O que você vai receber na igreja? O que é ser salvo na igreja? Ser salvo é você aceitar Jesus. Sei lá o que é aceitar Jesus. Pedir perdão para Jesus. Já falei dessa coisa do perdão, né? Mas Jesus perdoa teus pecados, que você nem sabia que tinha, e você vai para o céu. Se você já viu aquele videozinho do Porta dos Fundos, se não viu, procura aí um vídeo que um cara vai pro inferno, o inferno é uma balada, cheio de mulher bonita, o castigo dele é ficar fazendo sexo com as mulheres a vida inteira, a eternidade toda. Depois ele acaba indo pro céu e encontra um anjo lá, jogando xadrez com a cara de bunda, o anjo. Então você vai para esse céu aí, deve ser, né? Porque tudo é pecado, tudo é proibido, então você vai para esse céu. Isso é salvação para a igreja. Salvação na Bíblia, no Novo Testamento. E no começo da igreja, ela estava ligada a uma palavra grega chamada theosis. T-H-E-S-O-S-I-S. Theosis, ou theosis. Theosis significa ser transformado em Deus. Os primeiros pais da igreja descreviam a salvação assim. Os cristãos, principalmente os cristãos do Oriente, descreviam a salvação não como um processo de perdão de pecados e ser levado para o céu, mas um processo de transformação na imagem de Deus. Claro que isso desapareceu, e hoje parece até heresia dizer isso. Um cristão acharia um absurdo, um embriomólogo acharia uma blasfêmia dizer que o objetivo, a mensagem cristã é que você deve se tornar Deus. Mas essa é a mensagem cristã mesmo, você deve tornar-se Deus. Só que você não pode tornar-se Deus de si mesmo, sozinho. Todas as religiões anunciam a chegada de um Salvador. O hinduísmo, o budismo diz que séculos depois do nascimento de Shakyamuni nasceria um outro Buda chamado Maitreya, que seria perfeito na ciência. O hinduísmo fala da vinda do Kalki, o avatar final do Deus Vishnu. Então, todas as religiões e mitologias apontam esse Salvador, ou seja, mas o que é esse Salvador? Ele é o divinizador. É aquele que vai nos conduzir à nossa natureza divina. Ele vai nos tirar da lama humana, porque a humanidade está na lama. Quando o auge da vida de uma pessoa é o Big Brother, é a decadência da humanidade. Quando o auge do sucesso de uma pessoa é ele ser pastor de uma igreja evangélica e não saber nem conjugar verbo, né, mas ter espaço na TV, é a desgraça da humanidade. Então, esse Salvador, ele vai despertar em nós a natureza divina. Mas primeiro essa natureza divina tem que ser despertada nele, porque se não despertar nele, como é que ele vai despertar nos outros? Senão é só embriomologia também. E a Bíblia diz, e o Novo Testamento mostra, que isso aconteceu com Jesus. Outro dia eu falei com um rapaz evangélico, e eu perguntei para ele, a gente estava discutindo sobre o que Jesus sabia e o que não sabia. Porque aí eu comentei, eu sempre comento isso, tá? Não falei só com o rapaz evangélico, foi recente. Que quando Jesus menciona que Moisés escreveu o livro de Gênesis e Êxodo, que ou Jesus estava falando de uma crença da época dele, ou ele acreditava que Moisés tinha escrito. Aí o cara disse, não, porque Jesus sabe tudo, porque Jesus é Deus. Aí eu lembrei de Mateus 24, onde Jesus diz assim, daquele dia e hora, falando da volta dele, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, ele, senão unicamente o Pai. Eu falei, não, e aí? E aí Jesus sabia ou ele não sabia quando ia voltar? Se ele sabia e disse que não sabia, ele mentiu. Aí o que acontece com todo evangelho quando é confrontado com isso foi uma confusão, uma enrolação e resposta nenhuma foi dada. Realmente, Jesus não sabia. Não sabia. Eu falei no vídeo anterior sobre a onisciência do Deus do Antigo Testamento, que ele não era onisciente. Jesus também não era. Jesus tinha grande conhecimento. Várias vezes você vai ver ele sabendo o que pessoas estão pensando. Você vai ver que ele vai saber sobre armadilhas preparadas contra ele. As pessoas vão pensar ao redor dele e ele vai saber o que elas estão pensando.
Então ele tem um conhecimento supra-humano, superior ao da humanidade. Mas não é oniconhecimento, ou seja, não é onisciência, não tem conhecimento geral e total de tudo. Ele tem limitações, e ele apresenta uma dessas limitações. Isso porque Jesus foi tornado Deus. Agora eu sei que tem gente assustadíssima com isso. Mas essa é a verdade. Eu vou mostrar. Até interessante que você pense, vamos fazer uma analogia. Nasceu um bebê. O bebê é humano, mas ele não é adulto ainda. Correto? Ele não é adulto. Ele é humano, mas não é adulto. E não é só bebê, né? Uma muda de planta, um filhote de animal. Ele não é adulto. Ele é filhote. Ele tem tudo o que precisa para se tornar adulto, mas ele não é adulto ainda. Então Jesus, ele tinha natureza divina, mas não era Deus. Ele precisou tornar-se divino. E esse é o caminho da salvação. Jesus trilhou ele primeiro, para você trilhar também, para ser a força que impulsiona você e eu, para que nós possamos trilhar. Então eu vou citar alguns textos da Bíblia. Hoje eu não vou falar muito não, tá? Eu vou falar pouco, mas eu vou falar com propriedade, tá bom? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele é Jesus, que se manifestou em carne, manifestou em carne, era um espírito. Foi justificado em espírito. Essa expressão justificada ela é usada por Paulo para falar de todos aqueles que se tornaram parte das comunidades cristãs. Ele usa essa expressão, por exemplo, em Romanos capítulo 8. Que Deus nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Quer dizer, a justificação, ele quando fala de Abraão, também em Romanos 4, ele fala que Abraão foi justificado, ou seja, feito justo, tornado justo, por intermédio da fé. E aqui ele diz que aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Quer dizer, Jesus teve que ser justificado. Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então essa escadinha pela qual ele é justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória, quer dizer que Jesus é elevado a essa posição. Isso também aparece na Epístola aos Hebreus. Por exemplo, Jesus não tinha a adoração dos anjos. Quando fala que ele foi visto pelos anjos lá, em Hebreus capítulo 1, o versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você viu que eu li? Ele foi feito, quer dizer que ele tinha a mesma natureza dos anjos. Aí que quando você pensa em anjo, você pensa que tem uma escadinha, né? Tem Deus, aí tem os anjos, tem o homem. Não é verdade, o anjo, ele é filho de Deus. No Salmo 82, quando diz que Deus está no meio dos deuses, esses deuses são os anjos. Em Gênesis 6, quando você vê que os filhos de Deus tomaram os filhos dos homens, esses filhos de Deus são os anjos. Quando você lê Jó, capítulo 1, capítulo 2, que os filhos de Deus se apresentaram a Jeová, esses filhos de Deus são os anjos. Filho de Deus, se eu tiver um filho, não vai nascer um cachorro, espero, né? Não vai nascer uma mula, vai nascer um ser humano, né? Então, meu filho, ele é humano. Os filhos de Deus são deuses. São chamados anjos porque é o ofício, eles são mensageiros do Deus Pai. Então, eles são mensageiros dele. Então, o ofício é anjo, mas a natureza é Deus. Jesus era um destes anjos. Ele era um anjo que foi feito mais excelente, quer dizer, foi elevado acima dos anjos. É o que está lá no Salmo 45. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Quer dizer, ele recebeu uma unção, todos eles foram ungidos, mas ele recebeu um óleo de alegria, de satisfação maior do que os companheiros, seus companheiros anjos. Quanto herdou o mais excelente nome do que eles, quer dizer, aquilo que ele recebeu por herança foi um nome mais excelente do que o nome que tinham os anjos, os seus irmãos. E ele, substitui os anjos. Porque o capítulo 2 da Epístola aos Hebreus fala que a palavra que os anjos pregaram, que era a lei, permaneceu firme. E Hebreus capítulo 1, no versículo 1, fala que Deus falou pelos profetas, mas agora ele fala nos últimos dias pelo Filho. O que quer dizer que Deus não fala por pastor, Deus não fala por padre, Deus não fala por bispo, Deus não fala por profetisa. Quando Deus falar conosco de novo, será através do Filho de Deus.
Ele vai enviar Jesus à Terra outra vez para conversar com a gente, senão nós vamos sempre estar perdidos. Ele não tinha adoração dos anjos, porque diz o versículo 6 de Hebreus capítulo 1, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ele dá a ordem para que os anjos o adorem, porque antes os anjos não o adoravam, porque ele era um deles. Ok? Um outro texto interessante, que é de 1 Tessalonicenses, o famoso texto do arrebatamento. Eu não vou explicar o arrebatamento agora, mas fala de Jesus, e olha como Jesus é descrito. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Veja que ele diz que quando Jesus vier, ele vem com voz de arcanjo. O que é um arcanjo? Arque quer dizer superior. Ou seja, um arcanjo, um anjo superior aos outros anjos, um anjo de hierarquia maior. Ele era um anjo como eles. Aí a carta aos Hebreus diz que ele foi feito menor que os anjos na crucificação, porque os anjos não morrem, né? Ou pelo menos não foram crucificados, porque tem anjos encarnados. Talvez você seja um deles. Talvez você esteja prestando atenção no que eu estou ouvindo, porque você é um anjo encarnado. Então, ele foi feito menor do que os anjos por conta da paixão da morte, diz lá a carta aos Hebreus, e aí ele foi elevado acima dos anjos, tornou-se arcanjo, líder dos anjos, anjo líder, anjo superior, mensageiro superior. Quer dizer, elevou-se acima daqueles deuses, daqueles anjos divinos, né, daqueles mensageiros divinos. Voltando à Epístola aos Hebreus, se você ainda não estiver convencido, no capítulo 5, diz assim, 5, 8 e 9. Capítulo 5 aos Hebreus, versículos 8 e 9. Ainda que era filho, viu? Era filho, como os filhos todos, era filho de Deus. Esses filhos que tomaram o corpo de carne, isso também está escrito lá em Hebreus 2,14. Assim como os filhos, quer dizer, os anjos, participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, que é Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a ser obediente pelo sofrimento. E sendo ele consumado, em algumas traduções, diz, sendo ele aperfeiçoado, se foi que seja consumado, aperfeiçoado, quer dizer que não estava pronto. Consumado não estava pronto. Aperfeiçoado não era perfeito. Sendo ele consumado, e não fica, não rasga as vestes, meu querido irmão evangélico católico. Porque eu não estou dizendo que Jesus não é perfeito. Nem que ele não é Deus. Eu estou dizendo que ele não era. Porque essa é a barreira que colocam para você, que você é um pecador, que você é um miserável, que você tem o pecado de Adão. Você tinha o pecado de Adão. Você não tem mais o pecado de Adão. Porque é engraçado que a teologia, a embriologia, diz que Adão derrubou a humanidade, mas Jesus não pôde resgatar. Mas Jesus é o último Adão. A abrangência do estrago de Adão tem que ser a abrangência da restauração de Jesus. Então eu estou dizendo que Jesus foi feito perfeito, que ele é, mas que ele não era, que você talvez agora não seja, embora, eu disse na primeira mensagem, você já foi aperfeiçoado pelo sacrifício dele. Basta olhar para o Espírito dele dentro de você. Sendo ele consumado, veio a ser a causa, a razão da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obedecem a ele, não Moisés, não Isaías, não Davi. Eu não quero saber de Salmo, eu quero saber dele. Esses que o obedecem serão salvos. E o que eu disse que é salvação? Transformação na imagem de Deus, ser transformado em Deus. Hebreus 2, 12, aliás, versículo 2, tem aquele famoso texto, né? Que Jesus é o autor e consumador da fé, mas a original é o pioneiro da fé, ou seja, o primeiro a andar na fé, o primeiro a trilhar o caminho da fé. Por isso ele se torna a força capaz de nos fazer também trilhar esse caminho da fé, também atravessar essa estrada da fé que nos torna divinos, que nos torna a imagem dele, como eu falei na nossa primeira mensagem, que nos faz ser parecidos com ele, que agora é Deus. Um outro texto, e eu falei que eu ia falar pouco, tô acabando já. Está escrito em Mateus, finalzinho do Evangelho de Mateus. Jesus aparece ressuscitado, Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Se é dado o poder, significa que não tinha poder. Ele não tinha todo o poder no céu e na terra. Ressuscitado, ele recebe todo o poder no céu e na terra. Aí você lembra que eu li 1 Tessalonicenses capítulo 4. O Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Essa trombeta é a última trombeta, a trombeta da ressurreição, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. No livro do Apocalipse diz o que essa trombeta vai causar. Apocalipse capítulo 11. A partir do verso 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, ainda não é dele os reinos do mundo. Se você acha que o Brasil, no estado que está, com o retorno da inflação, com a criminalidade à solta, com a Petrobras afundada literalmente na merda, você acha que Deus governa esse país? Você está enganado. Você está muito enganado. Não é o governo de Cristo. Se você acha que a África, devorada por ebola, por violência de africano contra africano, por AIDS, você acha que aquilo é o governo de Deus, que ele é o melhor que Deus pode fazer? É desse Deus, precisa de aposentadoria. Está esclerosado. Ou ele é muito cruel. Se você pensa mesmo que o mundo está do jeito que Deus quer, você está muito enganado. O anúncio da sétima trombeta é justamente o momento em que o Senhor e o seu Cristo receberão os reinos. Quer dizer, aquele todo poder que Jesus recebeu passa a ser exercido. E esse será o toque da sétima trombeta. Veja só o que diz depois no verso 17. E dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Quer dizer, embora detendo todo o poder, não assumiu ainda esse poder. Assumirá, e o anúncio de que ele assume o poder para reinar é justamente o toque da sétima trombeta. A pregação que Jesus vai fazer quando voltar à terra, com voz de arcanjo. Então, o que você vê aqui? Salvação é teoses, transformação na imagem de Deus. Jesus teve que ser transformado na imagem de Deus, embora era filho. Mas ele era um filho de Deus. E é isso que o diabo fala para ele lá em Mateus capítulo 4. Se você pegar a Bíblia, vai estar escrito: se tu és o filho de Deus. Mas não é isso que ele diz. O artigo em grego está indefinido. Ele diz: se tu és um filho de Deus. A tentação tem duplo sentido. Ele quer que Jesus use o poder de Deus, o poder divino que ele tem, para si mesmo, egoisticamente, e também ele quer colocar Jesus no meio. Ele vê que Jesus está tentando transcender o nível dos filhos de Deus, e ele está tentando fazer Jesus ficar, né, se tu és um filho. Você vê um monte de igreja falando isso. Um monte de igreja fala isso para você. Filho de Deus não pode passar dificuldade. Filho de Deus não pode ser empregado, ele tem que ser patrão. Filho de Deus não sei o que, não pode ficar doente. Isso é o diabo falando com você. O mesmo diabo que falou com Jesus, o mesmo diabo que falou com Abraão, o mesmo diabo que falou com Salomão, o mesmo diabo que falou com Moisés, que se diz Deus. É o diabo. Ele diz: se você é um filho de Deus, Jesus é um filho de Deus, mas ele está ali para transcender e fazer aquilo que os anjos e filhos de Deus não puderam fazer. E efetivamente ele fez. E se tornou a causa, ou seja, a razão, o princípio da eterna, quer dizer, eterna salvação, ou seja, salvação que não se perde. Uma vez salvos, para sempre salvos. Quando o processo de transformação em Deus inicia, ele não retorna, ele não regride, ele não estaciona. Eu sempre faço isso. E eu vou fazer de novo. Agora você tem uma escolha a fazer. Você acha que ser salvo é não ir para o inferno? Ir para um céu onde você vai virar um anjo assexuado e vai passar a vida inteira cantando louvor da Aline Barros, do Diante do Trono, sei lá de mais quem, para Deus? Eu acho isso um porra. Mas ok, fique com essa salvação. Ou você pode encontrar a salvação que Jesus ofereceu. Você implora coisas a Deus e não é atendido. Você faz campanha, que vai dinheiro, que vai jejum e não é atendido. E muitas vezes você está vendo a pessoa na igreja, aqueles testemunhos hiperverídicos,
Ah, por que que Deus não me atende? Aí tem muita explicação em bromóloga de por que que Deus não te atende. Deus não te atende porque o poder de Deus está dentro de você. O apóstolo Paulo escreveu isso na Epístola aos Efésios, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Isso é muita coisa, hein? Tudo que você pedir e pensar, Deus pode fazer infinitamente mais, mas aí ele põe o que ninguém vê, segundo o poder que em nós opera. O poder para fazer acontecer o que você quer está operando em você. Você está buscando ele fora. Você está buscando ele no altar, no tal do homem de Deus. Você está enganado, estão te enganando. Ou tem alguém enganado e que porque está enganado está te enganando. Não estou dizendo que todo mundo está sendo maliciosamente enganado. Então você tem essa salvação evangélica, católica, ou tem a salvação do Novo Testamento. Transformar-se na imagem de Deus. Transformar-se no rei do governo de Jesus Cristo. Porque é isso que ele diz. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele quer fazer de você um senhor, um rei, para governar essa terra. E aí sim, quando você for rei, quando você for senhor, quando você for perfeito, quando essa perfeição que está dentro de você vier para fora, aí haverá justiça, aí haverá paz, aí haverá igualdade, aí haverá harmonia, aí haverá sistemas políticos decentes, aí haverá um sistema econômico que valoriza as pessoas, aí haverá saúde, quando o Cristo, o Senhor, e os senhores que se transformarão à imagem dele, governarem a terra. Essa é a verdadeira salvação. A salvação que hoje eu estou sendo aqui instrumento, anjo, né, para anunciar a você. E eu espero que seu coração se abra e que um dia nós estejamos juntos transformando essa terra, porque eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. Se ela apodrecer, é culpa nossa. Se ela ficar na escuridão, é culpa nossa. O apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8. A expectativa da criação, o gemido da criação é a manifestação dos filhos de Deus. A sua manifestação, a minha manifestação. Terremotos, furacões, doenças, epidemias, guerras, problemas econômicos, políticos. É o gemido da terra. Esperando não por Deus. Não Deus descer do céu e fazer o que tem que ser feito. Esperando que eu e você nos transformemos e nos manifestemos como filhos de Deus. E façamos o que tem que ser feito. Esse canal nasceu para isso, para te desafiar, para te convidar, para te revelar quem você é de verdade. Te saúdo, lembrando que o Deus dentro de mim reverencia sempre e sempre reverenciará o Deus que está dentro de você. Namastê.